Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e o tema da nossa aula hoje é preservação e impactos ambientais. Vamos lá então? Sim, só para lembrar vocês, essa aula é da primeira série, quarto bimestre. Então, para falar de preservação ambiental e principalmente para trazer os impactos, eu quero trazer, pessoal, uma pergunta. O que é meio ambiente? Você que está aí de casa assistindo, ou do celular, ou através do YouTube, você pode responder de onde você estiver. Então, o que você acha que é meio ambiente? O que é o meio ambiente para você? Eu trouxe aqui algumas características e alguns conceitos para no final a gente poder aí trazer um conceito e trazer uma compreensão do que é o meio ambiente. Vamos lá então? Olha só, o esquema que vocês estão vendo aqui na tela, ele diz o seguinte: aqui nós vamos trazer algumas características e algumas particularidades sobre o meio ambiente, além da sua importância, para no final a gente fazer aí um aparato geral. Bem, o esquema diz o seguinte, logo no primeiro tópico, ele fala que o meio ambiente é um sistema essencial à vida, ó, sistema essencial à vida. Vamos lá então para a leitura. O meio ambiente é um conjunto de elementos físicos, químicos e biológicos que sustentam a vida na Terra. Aí ele traz aí exemplos: biosfera, hidrosfera, atmosfera e também a litosfera. Então, percebam aqui logo no início, é um sistema essencial à vida que traz junto aí consigo esse conjunto de elementos físicos, químicos e biológicos que vão sustentar a vida no planeta Terra. Aqui nós trazemos a questão da interação humana. Olha só, segundo tópico, interação humana. Inclui seres humanos e suas interações sociais, culturais e econômicas com a natureza. Logo percebemos que o meio ambiente é essencial para a sobrevivência humana dentro do planeta. Logo, precisamos destacar o que? A nossa responsabilidade com esse meio tão importante que é essencial aí para o desenvolvimento e para a manutenção da vida no planeta. No terceiro tópico, a gente traz o meio ambiente como fonte de recursos. E aí, vamos observar. Por que o meio ambiente é uma fonte de recursos? É uma fonte, pessoal, essencial de recursos, como, por exemplo, água potável, ar puro, alimentos e principalmente quando falamos de matérias-primas. Lembrando, pessoal, que tudo isso é o que? É indispensável para a manutenção da vida aqui na Terra. Inclusive, trazendo até a questão aí da sobrevivência. Então, ó, o meio ambiente ele é essencial para a nossa sobrevivência. Então, a partir dessa estrutura, conseguimos então entender o que é o meio ambiente, além da sua importância para a manutenção e a sobrevivência na vida aqui na Terra. Agora vamos falar um pouco sobre a questão dos impactos que são gerados a partir das ações humanas dentro do meio ambiente. Por isso, eu trouxe o seguinte tema para vocês aqui, ó, impactos ambientais. E nós vamos trazer o quê? A ação humana. Então, nós vamos colocar a ação humana em foco em relação a esses impactos. Diz o seguinte, acompanhem comigo aí. As atividades humanas, como o desmatamento indiscriminado, a mineração extensiva, a agropecuária intensiva e a industrialização desenfreada estão alterando profundamente o equilíbrio natural do planeta. Lembra do quadro anterior que eu falei que o meio ambiente ele era essencial porque fornecia recursos como água, o ar, e ele também oferece recursos como recursos voltados aí para a indústria, que nós vamos chamar de matéria-prima. Só que o que está acontecendo no mundo, pessoal, o uso desenfreado desses recursos, principalmente através da questão da industrialização, tem
tem acontecido aí, tem trazido vários impactos para o nosso meio ambiente. Então, a utilização da industrialização desenfreada, como o texto coloca aqui, traz diversos malefícios. Mas o que é essa industrialização desenfreada? É basicamente o seguinte: nós atualmente, na atualidade, vivendo aí a 4ª Revolução Industrial, nós somos conhecidos, nós somos uma sociedade muito conhecida e caracterizada como uma sociedade do consumo. Então, à medida que consumimos vários tipos de produtos, as indústrias, elas necessitam de mais matéria-prima, então é necessário a extração cada vez mais de matéria-prima. A busca intensa por essas matérias-primas tem gerado aí os impactos ambientais. Por quê? Porque muitos dos recursos que temos disponíveis no meio ambiente, eles são fontes que podem simplesmente se esgotar. Então, conseguem entender aí a questão da industrialização, da sociedade do consumo, trazendo a relação com esses impactos e a ação humana em foco? Vamos entender melhor sobre isso. Olha só, essas ações resultam em poluição severa do ar, solo e água, além da perda irreversível aí da biodiversidade, trazendo a extinção acelerada de espécies e, criticamente, impulsionam as mudanças climáticas. Então, hoje, esses impactos, eles trazem aí junto consigo diversos problemas ambientais, como a extinção de animais e principalmente o que tanto se fala atualmente, que são aí as mudanças climáticas. Bem, no Brasil, vamos trazer a realidade para o nosso país. No Brasil, enfrentamos desafios específicos como a degradação do solo, vou até destacar aqui, ó, a degradação do solo, a poluição hídrica, lembrando que a poluição hídrica, ela diz respeito à poluição aí das águas, tanto dos rios como lagos, entre outros, tá? Então, essa poluição hídrica aí dos nossos rios, a partir, por exemplo, da má gestão de resíduos sólidos. O que é isso? O que é a má gestão de resíduos sólidos, pessoal? É basicamente o seguinte: em muitas cidades, em muitas regiões aqui no nosso país, a industrialização, ela gera diversos resíduos. E esses resíduos, muitas vezes, eles são liberados na natureza, eles são liberados nos rios, na forma que nós chamamos de in natura. Então, tal como ele é ali preparado, ele é muitas vezes despejado nos nossos rios. Então, isso traz aí vários impactos, como a questão da poluição hídrica. Vou pegar um outro exemplo. O esgoto, aquele esgoto que geralmente é liberado, aquele esgoto, principalmente o esgoto doméstico. Em muitos lugares, inclusive aqui na nossa cidade, em muitos casos, em muitos lugares, ele também é despejado na forma in natura, diretamente nesses rios. E isso pode gerar diversos impactos ambientais e principalmente, pessoal, trazer diversos malefícios ao ecossistema desses rios, incluindo aí a questão aí dos peixes que podem morrer a partir desses rios, a partir dessa poluição gerada por esses resíduos, certo? Então, aqui nós trazemos um outro exemplo, que é o seguinte: como que nós podemos resolver esse problema? Exigir soluções urgentes e eficazes a partir do poder público. Então, o esgoto, ele não pode ser despejado de forma in natura nos rios e lagos dentro das cidades, pessoal. Precisamos, então, de uma gestão, principalmente pela questão aí da má gestão de resíduos sólidos. Precisamos de fiscalização, precisamos de mudanças nas leis ambientais para que esses resíduos, antes de serem despejados, eles precisam aí ser tratados. Entendido aqui? Vamos continuar. Aqui eu trouxe o seguinte: a importância vital da preservação ambiental. Por que devemos preservar? Por que é importante preservar o meio ambiente? Primeiro,
pela questão aí do equilíbrio ecossistêmico. Mas o que é o equilíbrio ecossistêmico, professora? O equilíbrio ecossistêmico, ele mantém a harmonia dos ecossistemas e assegura serviços ambientais críticos, como o sequestro de carbono, que é vital aí para o clima, e também a purificação da água que consumimos. É basicamente o exemplo que eu acabei de dar sobre a questão dos esgotos, tanto industriais como também domésticos, precisarem aí ser tratados antes de serem despejados nos rios. Então, isso daqui traria um equilíbrio ecossistêmico. A proteção da biodiversidade. Por que falar da proteção da biodiversidade? Porque ela resguarda a rica biodiversidade do planeta, prevenindo a extinção de espécies que desequilibram aí as intricadas cadeias alimentares e também ecossistemas inteiros. Por último, não menos importante, quando falamos de preservação ambiental, nós estamos falando da saúde do planeta e principalmente, pessoal, da saúde humana, da nossa saúde. Ou seja, um meio ambiente equilibrado, ele também vai fornecer uma vida saudável para todos nós. Ele vai contribuir ativamente para a mitigação das mudanças climáticas globais e proteger diretamente a saúde humana, garantindo um ambiente mais limpo e seguro para todos nós. Então, essa é a importância da preservação ambiental. Vamos agora para esse tópico, que é o seguinte: enfrentar a crise ambiental exige uma abordagem multifacetada e o engajamento de todos os setores. Primeiro, nós devemos começar pela educação ambiental, que é basicamente o que estamos trazendo na aula de hoje. Tecnicamente, estamos falando sobre o meio ambiente dentro da educação, então isso é de suma importância. Então, o primeiro tópico é educação ambiental. Vamos observar ele? Olha só, a educação ambiental, ela visa conscientizar a população e gestores sobre a importância da sustentabilidade para as mudanças de comportamento, mudanças essas que devem ser duradouras, ou seja, quando decidimos preservar o meio ambiente, quando abraçamos essa causa, ela não deve ser apenas de falar, mas ela precisa também ser no modo de agir. E esse modo de agir, ele precisa ser duradouro, ele precisa permanecer até estarmos aí conscientes da preservação e do cuidado com o nosso planeta. Bem, aqui o segundo tópico é a fiscalização e governança. Não basta apenas a educação ambiental, mas precisamos ter fiscalização e governança. Por quê? Quando falamos em fiscalização e governança, trazemos o seguinte: esses requisitos, eles fortalecem aí órgãos fiscalizadores, além de aprimorar a governança ambiental para combater aquilo que é ilícito e também garantir a conformidade, ou seja, aquilo que a lei exige em relação à preservação ambiental. Depois, precisamos trazer também em pauta a economia circular e a inovação. E o que é isso, professora? Incentivar a economia circular, o uso de energias renováveis e principalmente o consumo consciente. Lembra a sociedade consumista que eu falei lá no início da aula? Precisamos repensar os nossos hábitos de consumo e trazer para a nossa vida um uso mais consciente dos recursos naturais, promovendo aí a inovação verde, certo, pessoal? Então, as nossas atitudes contribuem e muito com a preservação ambiental. Por último, não menos importante, aqui eu quero trazer a questão da parceria ativa. E o que é isso? Promover a participação ativa da iniciativa privada, do terceiro setor, que é o setor comercial, e também da sociedade civil na construção de um futuro sustentável. Então, pessoal, esses são os pilares aí para a preservação ambiental. Vamos rever novamente eles: educação ambiental, economia circular, fiscalização e governança, que é de suma importância, e a parceria ativa com todos os órgãos aí da sociedade envolvidos em relação
relação à preservação do meio ambiente. Bem, por último, nessa aula, eu quero dizer o seguinte: cada pequena ação individual conta e contribui para a preservação, tá? Principalmente quando falamos aí do descarte correto do lixo, ao apoio também de políticas públicas sustentáveis. Aí eu quero trazer uma fala que eu quero dizer o seguinte para vocês: somos todos parte da solução, juntos podemos reverter os impactos negativos e proteger nossos recursos naturais e construir um futuro equilibrado e principalmente, pessoal, sustentável para todos, conforme eu deixei destacado aqui. Na imagem ao lado, vocês vão observar algumas questões aí tratadas na imagem, que nós podemos observar aqui a sociedade trabalhando em conjunto para juntos preservar o meio ambiente e manter ele por muito e muito tempo, ok? Entendido até aqui? Espero que sim. Agora nós vamos exercitar. Eu trouxe para vocês uma atividade e eu quero que você participe dessa atividade de onde você estiver e eu espero que vocês acertem. Vamos lá comigo então participar dessa atividade? Olha que interessante. Eu trouxe um texto com algumas palavras e nós precisamos o quê? Nós vamos completar o texto com as palavras que eu vou destacar aqui. As palavras são as seguintes, ó: preservação, reciclagem, biodiversidade, educação ambiental, poluição e recursos naturais. Então, o texto está aqui e a partir da leitura do texto nós vamos identificar qual palavra completa as lacunas que estão aqui abertas. Entendido? Vamos fazer isso então? Olha só. O primeiro parágrafo do texto diz assim: o planeta enfrenta diversos desafios relacionados ao meio ambiente, como o desmatamento e a... Qual palavra melhor se encaixaria aqui, pessoal? Poluição, tá? Então, vamos destacar aqui a palavra poluição. Então, o texto fica o seguinte: o planeta enfrenta diversos desafios relacionados ao meio ambiente, como o desmatamento e a poluição, que comprometem a qualidade de vida e a saúde dos ecossistemas. Então, achamos a primeira palavra. Continuando a leitura. Entre as ações importantes estão a prática da... Que palavra melhor completa? A prática da reciclagem. É a palavra correta. Entre as ações importantes estão a prática da reciclagem, que reduz a produção de lixo e o uso consciente dos recursos naturais. Olha só. E o texto vai ficar o seguinte: entre as ações importantes estão a prática da reciclagem, que reduz a produção de lixo e o uso consciente dos recursos naturais, que eu já destaquei aqui, evitando seu esgotamento. Percebam aí que o texto está ganhando forma, estamos conseguindo. Ponto. Aí vamos continuar. Diz o seguinte: além disso, a proteção da... Qual palavra melhor se encaixa? A proteção da biodiversidade, ó. Essa é a palavra correta. Vamos fazer a leitura de novo. Além disso, a proteção da biodiversidade é essencial, pois garante a sobrevivência de espécies e o equilíbrio ecológico. Ponto. Conseguiram compreender, então? O texto está ganhando uma bela forma, está ficando um belo resumo esse texto, um belo resumo da nossa aula. Vamos lá. Ponto continuando, diz o seguinte: a educação ambiental, as duas palavras aqui corretas para preencher a lacuna. A educação ambiental desempenha papel central nesse processo, pois conscientiza as pessoas sobre a importância da preservação. É a última palavra que completa o texto, ó. Pois conscientiza as pessoas sobre a importância da preservação e do respeito ao meio ambiente. E o nosso texto ficou dessa forma. Vamos ler ele agora?
de forma completa e de forma sintetizada. Basicamente, o que a gente aprendeu na aula diz o seguinte: o planeta enfrenta diversos desafios relacionados ao meio ambiente, como o desmatamento e a poluição, que comprometem a qualidade de vida e a saúde dos ecossistemas. Entre as ações importantes estão a prática da reciclagem, que reduz a produção de lixo, e o uso consciente dos recursos naturais, evitando seu esgotamento. Além disso, a proteção da biodiversidade é essencial, pois garante a sobrevivência de espécies e o equilíbrio ecológico. A educação ambiental desempenha papel central nesse processo, pois conscientiza as pessoas sobre a importância da preservação e do respeito ao meio ambiente, e o texto ficou agora da forma completa e correta. Eu espero que vocês tenham conseguido responder aí de onde vocês estiverem assistindo. Então, pessoal, em resumo, o que aprendemos hoje? Vamos lá. Aprendemos que os impactos ambientais, eles são aí o resultado de atividades humanas que degradam a natureza. E eu trouxe o seguinte: para reduzir esses impactos, é necessário o quê? Adotar práticas de preservação e conservação ambiental que visam garantir o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e também a sustentabilidade, que nós podemos chamar aí de desenvolvimento sustentável. Aqui eu trouxe de forma enumerada algumas ações que podem contribuir. A primeira delas é a educação ambiental, seguido do uso sustentável dos recursos naturais, a reciclagem e a gestão de resíduos, energias renováveis, criação também de unidades de conservação, criação também de tecnologias limpas e, principalmente, acordos e legislações ambientais que funcionem, e assim juntos podemos garantir um meio ambiente preservado, conforme mostra a imagem ao lado que vocês estão vendo aí de casa. Então, espero que tenha ficado bem compreendido esse assunto. Quero deixar registrado aqui as nossas referências. Espero que vocês tenham participado da nossa aula e aguardo vocês na próxima. Até mais!